Caros alunos, essa aqui é a segunda aula da evolução humana, é o capítulo 6, Extinção em Padrões de Evolução, que a gente está continuando, né? É, e na aula passada, a gente tinha terminado né, esse capítulo aqui sobre, lembrando para vocês, né? O contexto físico da evolução, e a gente tinha começado a falar sobre extinções e padrões de evolução. É, então, a gente vai voltar ali para extinção e padrões de evolução, né? Aí, eu tinha falado para vocês sobre algumas, né, padrões que são marcantes. Acho que eu vou começar aqui direto. Aí eu brevemente eu resumo e depois continuo. Então, a gente começa esse capítulo falando sobre o tempo geológico e as várias eras, né? Depois a gente fala sobre o padrão de diversidade, tal como induzido pelo Robb. Na década de 70 em diante, né, 70 e 90, discutindo com outros pesquisadores, eles chegaram a esse mapa de diversidade. A gente vai falar sobre extinção e padrões de especificação. E se vocês olharem, isso aí foi com famílias de invertebrados, mas que é o mais fácil de ver. Você também pode fazer com gêneros e com espécies. E basicamente o que acontece, a gente tem vários eventos de extinção em massa, um, e os maiores são os Big Five, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Que, por exemplo, pegou 52% das famílias. Mas, na verdade, pegou 95% das espécies, né? De uma forma semelhante, o do final do Cretáceo pegou 11% das famílias, mas pegou, né, pegou 70% das espécies, né? Então, né, esses eventos, eles são bem severos, né? A nível de espécie, eles são menos severos a nível de gênero, né? Porque frequentemente um gênero tem mais de uma espécie. E eles são mais suaves a nível de família, porque uma família tem vários gêneros com várias espécies. Então a chance da família sobreviver é maior. Mas mesmo assim, é, a gente enxerga em todos o Big Five, né? Então, os cinco grandes eventos de extinção em massa. Um do Ordoviciano para o Siluriano, outro no final do Devoniano, o pior de todos, que é do Permiano para o Triássico. O do Triássico ele é severo, né? Mas ele já tinha tido um desbaste muito grande no Permiano, né? Esse aí do Triássico, né? E depois a gente tem do Cretácico Terciário, que esse aí é só 11%, né? O menorzinho deles, só que, lembra, pegou 70% das espécies. Então, todos eles foram severos, né? E tem outros menores, né? É, mas que não saltam aos olhos. Agora, quando a gente olha a história da diversidade, a diversidade do Paleozoico, por exemplo, ela é dominada pela fauna do Cambriano inicialmente, mas depois ela é substituída pela fauna do Paleozoico. Então, os trilobitas e ah, eucrinoide, monoplacóptero, aqui, eles eram super diversos, junto com um monte de fílums que hoje não existem, né? E depois some. Aí a fauna paleozoica, ela se segue, né? E passa a dominar, se diversifica bastante. Você tem os crinoides, você tem os braquiópodes, tem as estrelas do mar, você tem os cefalópodes, né? Aí vem a fauna dos vertebrados, dos crustáceos modernos, dos gastrópodes, dos equinodemos, tem as bolachas do mar, e eles fazem um boom de espécies, né? E a diversidade é muito grande. Então, boa parte dessa diversidade aqui, provavelmente, você tem um 400, aí, um longo período se recuperando, né, do Permo-Triássico, né? Só no final do Jurássico a gente recupera a diversidade. Mas a partir daí, bum, a gente duplica a diversidade. A gente vai para quase 800, 700, 800 famílias, né?
Bom, e aí se deve pela invenção do néctar, né? E o nécton, né, por exemplo, os peixes, você tem, né, os agratas, são os primeiros peixes, né? Depois os placodermos, que são do grupo Cestos, tinham uns 9 metros de comprimento, e ele não tinha dentes, mas ele tinha um bico. Aí depois você tem os tubarões, né, que tem dois tipos de especiação, né, um no Devoniano, na Era dos Peixes, e outro no Jurássico. Eles têm enorme sucesso, né? E aí você tem os peixes teleósteos, que tem vários booms, né, os mais antigos, e depois os teleósteos modernos, né, os astates, né, os peixes é, de nadadeira com ossos, né, nadadeira raiada, e, é, bom, agora, uma explicação para esse padrão de diversidade é o nível do mar, né? Então, quando o nível do mar está alto, mais diversidade, porque eles têm uma área ampla em volta dos continentes, de mares rasos e, portanto, férteis, porque o oceano em si não tem muita espécie. E as que tem, a gente quase não fossiliza, né? E, é, mas a área em volta dos continentes, o litoral, é o mais rico em espécies, né? Então, a fauna litorânea que a gente vê fossilizada, ela tende, quando o nível do mar está baixo, ela tende a ser perdida, porque boa parte da plataforma continental fica fora d'água. Bom, mas isso aí não é a única explicação porque a gente tem esses eventos de extinção, e aí a gente vai considerar eles depois. A gente fala um pouquinho que é muito fácil a gente ficar criando histórias de exclusão competitiva. A gente contou a história dos crocodilianos pitossauros, os pitossauros são substituídos por crocodilianos a partir do Jurássico. Quando a gente olha, os fitossauros eles se extinguem no final do Triássico, comecinho do Jurássico, eles se extinguem, aí depois tem um hiato, aí os crocodilos entram na água, né? Já existiam, mas eles entram na água depois. Então, parece que para os fitossauros não houve exclusão competitiva. Os bivalves são uma outra história também. Os bivalves e braquiópodes, eles têm um nicho ecológico semelhante, né? Claro que o braquiópode, a simetria dele é no meio dele. Então, as conchas de cima e de baixo, é, elas não são simétricas, né? Mas de um lado do corpo para o outro é bem simétrico. Já o bivalve, a simetria é no meio dele. Então as conchas são idênticas, normalmente, né? E quando você olha dentro, eles parecem superficialmente parecidos, mas se você olha mais dentro da anatomia, os braquiópodes eles têm lofóforos, né? Que são tentáculos que fazem a água se mexer. Enquanto que o molusco bivalve, ele tem esse sistema de sifão aí, que se inala, passa pela tenide, que são as brânquias, né, e filtra pelas brânquias, ou seja, não tem tentáculos, não tem lopóporos, né? E depois sai pelo sifão exalante, né? Então é muscular o bombeamento da água, não é por mexer os tentáculos. E uma coisa que os bivalves têm é um pé, que aí eles ajudam a enterrar eles, né? Então, aqui a gente tem o braquiópode, aqui a gente tem o bivalve, a simetria no meio do corpo, entre uma concha e outra. É, e a simetria do bivalve envolve, tem a concha de cima, a concha de baixo, e o lado direito é igual ao lado esquerdo, né? Mas as conchas não necessariamente são iguais, né? Na verdade, normalmente não são, né? Então é fácil se distinguir um braquiópode de um bivalve. Quando você olha a diversidade deles, os braquiópodes são super diversos no Paleozoico, depois tomam a cabeça no final do Permo-Triássico e ficam representados principalmente por formas de água funda, né? E são inexpressivos. E os bivalves, junto com os gastrópodes, que também são moluscos, eles sofrem um boom. E enquanto que eles também tomam na cabeça no Permo-Triássico, então, ó, aqui é o Paleozoico, aqui é o Mesozoico e aqui é o Terciário, né? Então, de P para M é o último período, né?
do Paleozoico, que, como vocês sabem, é o Permiano, né? Carbonífero Permiano, né? E depois, o primeiro do Mesozoico, que é o Triássico. Triássico, Jurássico, Cretáceo, né? E o final do Mesozoico, o Cretácico, Terciário, né? Então, ó, tem perda de diversidade os gastrópodes e os bivalves. Isso aqui é pouco e eles rapidamente se recompõem. Agora, não foi exclusão coletiva. O que a gente acha que aconteceu foi que os braquiópodes e os bivalves sofreram igual com a grande mortalidade do Permo Triássico, né? Só que as espécies que sobreviveram de braquiópodes eram todas do fundo do mar. E nos moluscos tinha fundo do mar e tinha litorâneo. E o fato que eles estavam no litoral, sem competição com os braquiópodes, fez com que eles ocupassem todos os nichos. E os braquiópodes aí, quando foram voltar para o litoral, encontraram o molusco a dar com pau. Então, parece que foi azar. Então não foi exclusão competitiva. Provavelmente foi azar. Os braquiópodes sofreram mais que os bivalves nesse grande evento de extinção em massa. Cara, a gente viu de que, né, você pode gerar esses padrões de diversidade e extinção aleatoriamente. Tem isso aí usando esse mecanismo aí de modelo de campo de balas que o Rob propôs. E ele propôs, então, que quando a gente vê extinção ela acontece por vários motivos, mas é igual para a chance para todo mundo. Então, surgiu um competidor, sumiu um recurso, surgiu uma doença, se extinguiu uma espécie que você precisava para se alimentar, ou era simbiótica, ou surgiu um parasita feroz, ou surgiu um competidor, vários motivos, né? E pode pegar qualquer um deles. E se uma espécie tem uma sequência de azar, ela se extingue. É uma espécie não, uma família, por exemplo, ela se extingue porque vai perdendo os gêneros até não ter nenhum. E a gente viu aqui que normalmente o tempo médio de duração de um gênero, enquanto que alguns têm 100 milhões de anos, a maioria, a expectativa é baixa, 10 milhões de anos. A raça maioria não chega a 10 milhões de anos. E, em média, os gêneros têm, pode ter 160 no caso de miotes, né? Mas aí nos mamíferos do presente, número de espécies por gênero, 160 espécies em miotes. Só que a maioria tem um, 500 tem um, ou 170 tem duas. Então, a média, na verdade, é, tem 4 espécies por gênero, no máximo, né? Isso aí fazendo a média. Então, né, é fácil um gênero se extinguir, né? Porque em média só tem 4 espécies. Então, se você perde uma espécie antes que ocorra a especiação, aí você diminuiu o tamanho do gênero. E se você perde gênero, você diminui o tamanho da família, né? Famílias duram mais do que gêneros, gêneros duram mais do que espécies. Agora, a gente viu também que você tem esses eventos de extinção em massa que afetam as barreiras de coral. As barreiras de coral são comuns de vez em quando, né? E a maior parte do tempo, ou elas são incipientes, estão se recuperando dos eventos de extinção em massa, ou elas estão ausentes, né? Então, os eventos de extinção em massa podem tornar é, o barreiras de coral é ausentes, né? Aí depois elas voltam a se formar quando a água está quentinha e próspera. Agora, aqui a gente tem os eventos de extinção em massa e, falando de moluscos de novo, vamos olhar os cefalópodes. A gente viu aqui de que, é, às vezes, a taxa de extinção é maior que a origem, a diversidade decresce, é um período de extinção em massa. Às vezes, a taxa de origem é maior do que a de extinção, a diversidade aumenta e o período de radiação adaptativa. E quando os dois são iguais, temos equilíbrio, né? Então, a gente vê esses períodos de extinção em massa em mamíferos também, em vivos da América do Norte, isso aí no terciário, né? E ao longo do tempo, ao longo dos milhões de anos, entre 65 milhões de anos, ou seja, o comecinho do Paleoceno até os tempos atuais, você tem vários eventos de extinção, né? Seguidos por diversificação. Então, e aí a gente leva o modelo do barril cheio, né? É um período de extinção em massa, derruba o barril, cai a água,
Aí você tem um período em que a água vai enchendo, 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 e aí a taxa de origem é maior do que a taxa de extinção. E quando você derruba um barril, a taxa de extinção é maior do que a taxa de origem. E em momentos normais, a especiação e a extinção são iguais, né? Então, por isso que a gente acha que a gente está no sexto período de extinção em massa. Porque no momento, a extinção é maior do que a diversificação, né? Bom, é, e aqui a gente tem eventos de extinção. Então, tem eventos que ocorrem é, todo milhão de anos tem um evento de extinção, né? Pode ser a explosão do vulcão, pode ser uma mudança climática ou alguma coisa assim, né? Uma glaciação, alguma coisa assim. E provoca a extinção, digamos, 5% das espécies. É de vez em quando você tem um evento que mata 30% das espécies. Isso aí é um evento que ocorre a cada 10 milhões de anos. Por exemplo, a gente viu aqui no, né, eventos de extinção, é, 55 milhões de anos, depois por volta de 35 milhões de anos, depois por volta de 10 milhões de anos, e um período forte aqui, né? Então, é que isso aí corresponde a glaciações, né? Vulcanismo e assim por diante, né? Então, eventos mais fortes, né? Então, pode ser uma mudança climática global, né? Então, glaciação. E tem eventos que ocorrem uma vez a cada 100 milhões de anos, por exemplo, a queda do meteoro, né? E a probabilidade disso acontecer é baixa. E claro que pode acontecer um evento, mas aparentemente é extremamente improvável, que não aconteceu em 4 bilhões de anos, desde que a vida surgiu na Terra, é, talvez 3,5 bilhões de anos, mas que é um evento em que termina todas as espécies da planeta Terra, né? Então, veja, é uma mudança climática e causa extinção, especiação e migração. A mudança global da geografia, glaciação, o que que seja, provoca extinção em larga escala, especiação e migração. Então, caída de um cometa, um asteroide, ou explosão de um vulcão gigante pode levar a extinções de massa, seguido por radiação adaptativa, tá bom? Essa aí é a escala da mudança e aqui a consequência, né, biológica, né? Bom, quando a gente olha na, na Yucatán, né, lá no México, a gente achou a cratera, né, é, que é o revólver com a fumaça saindo do cano, né? Ou seja, a arma usada para matar os dinossauros, que é um meteoro gigante que caiu, né? E o impacto foi tão poderoso que, né, é equivalente a milhares de bombas atômicas de Hiroshima, né? E provocou a extinção de uma enorme quantidade de espécies. Mas os comedores de barata, né? As baratas se deram bem, né? Não foram afetadas, os insetos. Porque, né, você come madeira podre se for necessário, né? Os insetos. E os insetívoros, como, por exemplo, lagartos, e sapos, e passarinhos, e mamíferos, eles, quando tinha inseto, eles comiam, né? E, claro, os jacarés, eles, né, tem passarinho, tem, né, tem passarinho, tem mamífero, tem sapo, eles também comiam, né? Então, no fundo, né, as cobras, esse aqui, tem rato, eles comem, né? Então, eles sobreviveram. Só que os grandes, que dependem de plantas, não tinham planta, porque ficou com nuvens, que provavelmente durante um ano, talvez mais tempo, não tinha luz para fazer fotossíntese, né? Então teve extinções em massa no mar e na terra, né? Claro que tem um banco de sementes, né? Então um banco de sementes pode ficar germinando durante um bom tempo depois, né? Então, eventualmente, se tinha luz, aí as plantas conseguiam sobreviver. Só que não tinha mais herbívoros e não tinha mais carnívoros. Então, peixes detritívoros, mossossauros, que estão no topo da cadeia alimentar, morreram, né? Bom, esse aqui são os últimos eventos de extinção em massa e outros eventos menores de extinção em massa. Existe uma periodicidade. E aí foi proposto, né,
uma ideia, sei, o Richard Miller, Nemesis, a Estrela da Morte. Então, a especulação é de que ou se a gente tem um anão brown dwarf, né, ou um anão vermelho, uma estrela anã vermelha, que emite no infravermelho ou no vermelho, né, que é praticamente escuro, né? E ele orbita o Sol numa distância muito grande fora do plano dos planetas. Então a gente nunca observa. E, inclusive, esses telescópios que a gente pôs, eles vão tentar procurar para ver se tem, orbitando em volta do Sol, na nuvem de Oort, né? Que é uma nuvem que o material que sobrou da formação, cometas, isso e aquilo, né? Que é uma esfera de cometas, isso e aquilo, que estão circulando a uma distância muito grande da Terra. E esses cometas, a gente só vê uma vez, porque eles vêm, entram no sistema solar, passam, e depois vão demorar, sei lá, milhões de anos até voltar de novo, né? Então a gente nunca vê, né? Claro que você tem né, você é, você tem os cometas do cinturão de Von Kuiper, né? E esses, não, esses aí, eles estão orbitando, são objetos transnetuno, né? E eles ficam circulando no mesmo plano que o resto dos planetas, né? E de vez em quando a gravidade de Netuno, de Júpiter, faz com que um desses cometas entre no sistema solar, e eles demoram 100 anos, tipo o cometa de Halley, né? Então a gente fica vendo eles de novo e de novo, né? Só que a nuvem de Oort tá lá fora, então talvez esse Júpiter gigante, né, que tem, tem comprime os gases lá dentro e ele emitindo infravermelho, essa é uma estrela que emite no infravermelho, ou uma estrela pequena, né, de maior que o anão, que um anão marrom, né, é uma anã vermelha, né, só que é pequenininha em relação ao Sol, ela emite num vermelho bem escuro, né, então ela é difícil de observar. Ela, de vez em quando, a cada 26 milhões de anos, ela se aproxima da nuvem de Oort e faz com que cometas vão chover em direção à Terra, né? E isso aí ia criar uma periodicidade de 26 milhões de anos. Gente, a gente ainda não achou isso aí. Existe muita discussão para ver se realmente tem essa periodicidade de 26 milhões de anos. Tem um Big Five, só que os outros. Então, muita gente não acredita nessa estrela da morte. Ela já tem nome, Nemesis, né? Mas, bom, agora, organismos se extinguem porque surgiu um competidor, porque surgiu um parasita, um vírus, uma bactéria, porque sumiu um recurso, porque o clima mudou, ele não gosta do frio, do calor, o que que seja, né? Ou o nível do mar subiu, ou caiu um vulcão, né? Então, e o vulcão, quer cair um vulcão, explodiu um vulcão e tirou, né, cobriu de cinzas a área de distribuição daquela planta, mas outras plantas que tinham uma distribuição fora dessa área do vulcão sobreviveram, né? É, bom, o que o Van Venen fez, ele pôs ao longo do tempo a taxa de extinção de famílias de gêneros. Ele viu que ela é log, ela é constante. Espécies antigas, elas não têm uma taxa de extinção maior do que as espécies modernas. Ele virou e falou, ó, é como. Aí ele propôs a hipótese da rainha vermelha, né? É de que não importa o quão evoluído você fica, sua chance de se extinguir sempre está igual. Então, a chance dos mamíferos primitivos se extinguirem é a mesma das chances dos mamíferos modernos. Tem um monte de adaptações para correr rápido e assim por diante. Aí ele falou: ah, pode ser da rainha vermelha. Ele tirou do Alice na Terra do Espelho, né? Que são dois livros: Alice no País das Maravilhas, no baralho, né? E a Alice no País da Terra do Espelho, e ela aí entra num jogo de xadrez. E ela encontra com a Rainha Vermelha, tem a Rainha Marfim, né? E aí a Rainha Vermelha, então acho que é diferente de madeira branca e madeira vermelha, né? E a Rainha Vermelha, ela
tá conversando com a Alice, de repente já pega a mão dela e fala, corra! Aí as duas correm, 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 correm. E quando elas param, elas estão no mesmo lugar. Aí a Alice fica super chocada. Aí ela fala, nossa, na minha terra, se a gente corresse desse jeito, a gente teria chegado em um outro lugar. E a rainha vira para ela e fala, nossa, é, aqui, se a gente quer ir para outro lugar, a gente tem que correr muito. O dobro da velocidade que a gente correu, né? É, é que se corre muito para ficar no mesmo lugar. Seu país é bem lerdo, hein? Então, um, e essa, você tem que correr muito para ficar no mesmo lugar. Falar sobre as relações biológicas, né? Que se um veado desenvolve a capacidade de ficar digitígrado, né? E depois um bugígado e correr na pontinha dos pés e desenvolver muita velocidade, o leão vai morrer de fome. Se ele não, ou o leão não, é o lobo, né? Vai morrer se ele não desenvolver velocidade para alcançar esse veado. Então, comparado com os mamíferos carnívoros primitivos, os lobos são elegantes e rápidos, né? E, né, ou seja, você teve uma corrida armamentista, né, os veados se tornaram mais velozes, aí os lobos se tornaram mais velozes, aí você continua no mesmo lugar, né? Porque isso aí é o lance, né? De que quando você desenvolve um sistema de imune super complexo, aí as bactérias, os vírus, os fungos, eles evoluem em meios de driblar o seu sistema imune, né? Então você tem uma corrida armamentista e que toda vez que você tem uma ação, você tem uma reação, uma ação e reação. Por quê? Porque não é você se adaptando contra o clima da Terra. Aí você fica mais peludo e pronto. Não, você está se adaptando com outro organismo que também pode evoluir. Então, é como se você fica mais peludo, aí a terra fica mais fria para tentar aí te matar, e você fica mais peludo, porque, né, o meio ambiente não evolui. Né? Ele muda, mas ele não evolui. Mas o seu parasita, ele evolui em relação a você. Você aplica a seleção natural em cima dele, né? Porque você está mais resistente. Bom, então isso aí explica por que a taxa de extinção continua constante ao longo do tempo. A hipótese da rainha vermelha, né? Bom, qual que é mais importante? Eventos de extinção em massa, como a queda de meteoros, ou a rainha vermelha? Ou seja, os padrões de extinção e competição. Bom, Darwin provavelmente diria que as duas coisas são importantes, né? E isso é verdadeiro. É, os eventos de extinção em massa, eles influenciam muito a vida, como a gente viu no caso dos braquiópodes. Mas não é o único mecanismo, né? É, é, e os eventos biológicos provocam uma extinção constante. Então, metade das extinções e do padrões de evolução são resultado dos eventos maciços de extinção em massa. Mas a outra metade não precisa desses eventos, porque os padrões de extinção normais bastam, tá bom? Então, o que acontece com a espécie? Ela surge lá atrás, né, e passa por um gargalo, correia de especiação. Aí ela, se ela tem sucesso, ela sofre dispersão, e aí ela expande a sua distribuição, né, talvez por múltiplas dispersões para outros lugares geográficos, né? De vez em quando tem uma barreira, né? E aí pode começar a sofrer especiação. Ó, aqui tem uma espécie, duas, isso aqui tudo, ó, aqui é uma espécie, aqui seria duas e aqui seria três. Isso aqui se extingue, populações se extinguem. Mas veja, antes de se extinguir, você tem uma, duas, três, quatro. Essa aqui você tinha se extinguido, quatro. É uma, duas, três, quatro. Agora, veja, isso aqui se extinguiu também. Aqui é um evento de inspeção para o novo continente, aqui também foi, né? Um, e aqui começou a se formar uma barreira, essa população se extinguiu. Ó, aqui essas populações estão sofrendo especiação, né? Mas veja, está se extinguindo tudo, aí só sobra nesse continente aqui, digamos, Madagascar. Aí aqui você eventualmente pode ter extinção da espécie, né? Então, ao longo do tempo, né, se você tirar cortes ao longo do tempo, você tem aqui é uma espécie, aqui é uma espécie, sofreu expansão, aqui você tem fragmentação da distribuição com alopatria, aqui você tem contração,
isolação e uma extinção dessa população aqui, e essa aqui sobrevive. Aqui você tem expansão e alopatria, né? Então aqui você tem extinção na distribuição no lugar de origem, né? E gargalo nas populações periféricas, essas duas populações se fundem, expansão de volta para o local de origem. Aqui você tem a mistura dessa com essa, e extinção de populações, e aqui você tem uma distribuição geográfica com expansão e homogeneização. Bom, aqui os conceitos de espécie, e aqui são as características das espécies. Então, como que você vai interpretar esse padrão? Bom, você pode ter um conceito biológico de espécies, grupos de indivíduos que potencialmente podem se cruzar e que são reprodutivamente isolados de outros grupos. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente, como essa aqui se fundiu de novo, essas duas aqui, elas não são duas espécies, porque elas se fundiram de novo. Uma coisa aqui se fundiu de novo, né? Então, acho que talvez o Maí não ia reconhecer nenhuma espécie ali, porque elas se fundem de volta. Agora, esse aqui, Specific Mate Recognition Concept, né? É o de reconhecimento, são membros que têm um sistema de reconhecimento parceiros que garante a sigamia dentro de uma população de organismos. Depois, aqui é o conceito do Templeton, né? É o conceito de coesão de espécies do Templeton. É o grupo mais inclusivo de indivíduos, tendo potencial para coesão fenotípica através dos mecanismos intrínsecos de coesão, né? Esse conceito de espécie é um conceito de espécie que tenta incluir os assexuados e os sexuados, né? Agora, o conceito evolutivo provavelmente a gente vai usar, porque é uma linhagem evoluindo separadamente das outras e que tem o seu um, papel evolutivo unitário e tendências, inclusive um destino histórico. Isso aí a gente só entende se a gente é um paleontólogo, sempre se era, né? Agora, o Van Dalen, ele tem um conceito ecológico de espécie, que é uma linhagem que ocupa uma zona adaptativa minimamente diferente de qualquer outra linhagem na sua distribuição e que evolui separadamente de outras linhagens fora da sua distribuição. E, finalmente, a gente tem o conceito evolutivo do Craycraft, que é o menor grupo que a gente consegue diagnosticar de organismos individuais, dentro do qual você tem uma relação de ancestralidade e descendência, né? Então, a gente pode usar esses conceitos evolutivos que a gente já tinha visto anteriormente e tentar interpretar isso aqui dentro desse conceito. E é isso. A próxima unidade vai ser a datação, né? Então, quer dizer, aula 2, capítulo 7 vai ser a próxima aula. Então, deixa eu sair daqui. E parar a apresentação e parar a gravação. Então, gravação. Então, tchau, gente. A gente se vê na próxima aula.